Nós vamos ao nosso Momento Pet com a Kelly Andrade. Bom dia, Kelly, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Como é que tem que dançar pra gente ficar famoso no Instagram? A gente tava falando, né, Assim, sobre... né? Tem uns caras que fazem uns vídeos, né? É, o cara tava falando Apesar como que você não precisa faz, nem né? dançar, né? Que o TikTok, não quer? TikTok. É, eu Ela não faço faz também tudo esses sozinho negócios. lá, né? É, eu não Você tenho não- coragem de fazer aquilo lá, não. Você Eu não sou tem? mais tímida, né, pra essas coisas. É. O pessoal lá faz as dancinhas, imita, eu falo, gente, como consegue? Tá desse jeito. É, eu vou falar pra você. É, Os eu caras não- tem um cara que dá umas dicas, você já viu? Já? Você faz assim, assim. E aí faz a mãozinha lá, eu falo, não mexo com isso, não. É, eu também não, sou meio... Eu faço só as fotos Sou e meio pronto. rústico. Pegar no cabo do Guatambu, ninguém quer. Quem quer carpir? Ninguém mais, né? É, ó, eu Hã? faço a Você grama já lá de casa. carpiu, galera? Se eu te falar que eu que faço a grama de casa, é que agora tem o seu Adão, mas eu que fazia. Você cortava a grama? Colocava. Aí só que a gente faz diferente, né? Como é dia de sol, colocava biquíni, pegava a máquina. Você ficava de biquíni? Imagina os vizinhos, hein? É. Confesso. É. Pegava aquelas máquinas de cortar A aquela tal de da mão. mulher é criativa, né? Eu Você, falei- você pegava um soldo aí, pegava Daí uma coisa. pegava um só, aproveitar o momento ali, né? Daí eu comprei aquela... Antes eu tinha aquela que era só com a cordinha que falam, né? Aí eu modernizei, coloquei aquela de empurrar. Meu pai tinha uma. Gente, eu não sei vocês que tem que estar em casa, que era de antigamente. Era no muque, meu irmão. Você tinha que... não era... Hoje não é na energia, né? Que você vai só empurrando. É, Porque a lá minha você era tinha essa. que fazer a força. Oh, meu Deus. Meu pai falava, tem que cortar a grama. Eu falava, oh, meu Ô, Deus. Carlos, é mas hoje. esse negócio, até aquela da cordinha, os bracinhos dói, hein? Então, mas Mas aquela já é bem mais aproveitava. tranquila. Aquela uma que eu tô te falando Não, eu sei qual que é é a essa. força humana o negócio. É. É, mas a gente que fazia Eu pra acho dar que uma não existe mais, economizada. né? Deve existir, mas ninguém usa mais, né? É, tem aquela pra cortar a era, né? Que é aquele cortador, Não, né? eu sei, mas que eu te falo é o tipo cortador esse de eu grama nunca- eu movido a nunca vi muque esse daí mesmo. também. É, das É, antigamente. mas eu gostava. E era uma economia, né, que fazia. Mas eu descobri o seu Adão é um ótimo jardineiro. É. Aí já fazendo marketing. Hoje nós vamos falar sobre o seu Adão, é gente boa. Seu Adão é viu? gente boa, gente. Qualquer Quando coisa precisar, fala pega com o a contato Kelly, comigo. aquele passa o telefone para vocês, o seu Adão. É, Os vizinhos não gostaram, porque era muito melhor você cortar na grama, tá? graças a Deus tem os muros lá de casa, mas Ô, eles já Ke- sabiam já. Ô, Kelly, deixa eu falar para você. Hoje nós vamos falar sobre vidraças, né? É, eu achei o Felipe, que é do Rio, e tava procurando uma matéria assim sobre impactos de vidro e ele fez um vídeo incrível Quebra falando. muito vidro? Os passarinhos, eles não estão acostumados com essa transparência, né? Então eles acabam se chocando Trombando. com os vidros. Lá em Nossa, casa daí os tem pardal muito. entram dentro de casa para comer, né? É, e tipo prédios, a gente fala. Daí o Felipe vai falar sobre isso, sobre como proteger, mas assim, eu já recebi gavião, coruja. Você fica feliz, né? Quando você chegar lá, você já... Ah, a gente fica triste porque esses Eles bichos, machucam muito quando geralmente tomam, eles né? não voltam para a natureza, porque não voltam? que eles quebram tipo a parte da asa que não volta, então Esses não dias são eu vi reabilitados. Só que era um pardal, né? Tem dó também, mas é um pardalzinho. É, mas deu uma acontece. cabeçada no vidro lá que eu falei, rapaz, que vidro forte, né? E Chega a eles sair as peninhas. e dá dó porque eles ficam tudo meio desnorteados assim, até voltar. Eu já socorri uma vez na padaria ali na São Paulo. Bateu um ano branco e aí todo mundo desesperado. Eu falei, gente, deixa que ele vai ficar. Ele voou de volta, mas é muito impacto que a gente tem. Daí Não. eu quis trazer essa matéria, até para conscientizar as pessoas. Quem tem vidros, assim, gente, vamos Tem tentar. alguma coisa para fazer? Tem, daí o Felipe vai dar essas dicas. Foi um vídeo excelente que ele trouxe. Felipe é do Rio de Janeiro? Felipe é do Rio de Janeiro, ele tem o plantel. Chama ele aí, então. Felipe, vamos falar um pouco sobre os impactos dos pássaros. Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre se aves enxergam vidros. Essa é uma daquelas perguntas que a gente não tem 100% de certeza, mas isso não significa que a gente não possa conversar e especular coisas através do que nós observamos, não é mesmo? Estima-se que, infelizmente, bilhões de aves morrem todos os anos no mundo se chocando contra os vidros. Também não é para menos. Os vidros foram feitos para serem invisíveis e, às vezes, nem nós humanos mesmo conseguimos percebê-los. Depois da destruição dos habitats das aves, através do desmatamento e queimadas, o vidro é o segundo maior motivo de morte de aves no mundo. Muitos cientistas acreditam que as aves enxergam o vidro como agente, mas então por que elas vivem se chocando contra eles? Como infelizmente a gente não tem como perguntar isso para as aves,
nos resta observar para descobrir o que acontece. E aí, 3 teorias foram desenvolvidas porque as aves se chocam contra os vidros. Primeira teoria é a teoria de que as aves não conseguem enxergar o vidro quando voam em alta velocidade, porque o vidro ele é transparente, ele é para ser invisível, e a ave vindo em alta velocidade, talvez fugindo de um predador, ela não consiga perceber o vidro e acaba se chocando aí contra ele. A segunda teoria é que o vidro reflete o espaço de fora. Então, às vezes, a ave está vindo de um campo e ela olha o vidro e ela vê o campo refletido e ela acha que é continuidade. Ela tenta atravessar esse vidro e acaba se chocando contra ele também. Com relação a isso, os cientistas perceberam que as aves se chocam mais contra vidros quando eles estão alinhados com outros vidros. Então, o que isso significa? A ave, ela vê uma passagem de um lado, que na verdade é uma janela, um vidro, e do outro lado da casa, do espaço, tem outra janela de vidro. E aí ela acha que é um túnel, que ela pode cruzar e sair do outro lado. Ela não sabe que tem os vidros ali e ela acaba batendo em alta velocidade. E a terceira teoria é que os vidros realmente são muito difíceis de serem vistos, inclusive pelos humanos, só que nós aprendemos com a experiência. Nós aprendemos a reconhecer locais que têm vidro. Então, automaticamente, mesmo sem enxergar o vidro, a gente sabe, por exemplo, que numa vitrine de uma loja existe um vidro, que na entrada de algum estabelecimento, provavelmente, que não tem uma porta, deve ter uma porta de vidro e que uma janela tem um vidro. Então, os humanos, eles aprendem a reconhecer aonde tem vidro, mesmo que ele não esteja enxergando esse vidro em primeiro momento, né? Já fica no teu subconsciente que ali tem alguma barreira. E as aves que não tiveram contato com esse aprendizado acabam não sabendo que existe o vidro ali e vêm em alta velocidade e batem. Por que chegaram a essa conclusão? Porque repararam que as crianças pequenas que não tiveram contato com o vidro e também os animais que não tiveram contato com o vidro, eles também se chocam contra o vidro, porque eles ainda não aprenderam que naquele momento ali existe uma barreira, ou que pode existir uma barreira. Quem nunca viu um animal que já aprendeu sobre os vidros, ele não cruzar uma porta, mesmo que essa porta não tenha vidro, porque ele acha que existe uma barreira ali. Então é uma questão de aprendizado. Como as aves selvagens, elas não têm esse aprendizado, elas só aprendem quando elas se chocam contra o vidro, acaba que elas sofrem com essa questão, né? Isso também foi observado nos pombos e nas aves urbanas. As aves urbanas, elas se chocam muito menos contra os vidros do que as aves selvagens que vivem mais longe da cidade. Porque as aves urbanas já aprenderam aonde tem vidro. Elas veem a moldura de uma janela, a moldura de uma porta, e elas entendem que ali provavelmente tem uma barreira e elas não voam naquela direção. Tá, beleza. Que as aves se chocam contra os vidros, a gente já sabe. Mas o que a gente pode fazer então para evitar? Existem algumas maneiras que foram não criadas para evitar que as aves se choquem contra o vidro, né? Porque na verdade a política e o mundo, ninguém tá nem ligando para isso. Mas os cientistas, as pessoas mais preocupadas, as empresas mais preocupadas começaram a observar que algumas coisas podem ser feitas para diminuir essa questão. Uma delas, aqui no Brasil, que é muito comum em apartamentos, é a nossa tela de proteção. Quando a gente coloca aquela tela, a ave vê que tem alguma coisa ali e acaba não voando em direção à tela ou reduz a velocidade quando se aproxima. Uma coisa que você pode fazer na sua casa para evitar que as aves se choquem contra o vidro da sua casa, caso você viva num lugar onde tem muitas aves e que isso seja comum, é colocar objetos pendurados na janela ou adesivos na janela para que as aves vejam que tem alguma coisa ali e também reduzam a velocidade ou acabem não voando naquela direção. E também algumas empresas maravilhosas estão desenvolvendo um tipo específico de vidro que do lado de fora ele tem umas listras, então todo mundo consegue ver que é um vidro, mas do lado de dentro não. Então quem está do lado de dentro consegue ver a paisagem normalmente e com a luz do sol, quando ela bate no vidro do lado de fora, aparecem umas linhas e aí faz com que as aves e todo mundo consiga ver esse vidro e que ninguém bata com a cabeça nele. Bom, enquanto a gente não descobre se as aves enxergam vidro ou não, porque a gente sabe que elas enxergam mais cores que a gente vai fazendo o que pode para diminuir essa mortalidade. Então, colocando alguns acessórios na janela, algumas coisas que eu acabei de falar aqui, e deixando as janelas também abertas, quem puder, também evita que as aves se machuquem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não for inscrito no canal já pode se inscrever e ativa o sino das notificações, porque toda semana tem vídeo novo com dicas de criação, não só de calopsitas, mas de outras aves. E quem já foi inscrito, que quiser deixar um comentário, pode deixar, mas não esquece de curtir o vídeo, que ajuda muito o canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!
Você viu aí, né? O Felipe, menino esclarecido, hein? É, né? Você arruma uns cabos de longe, hein, Kelly? Não, e foi Essa causa animal é unida, né? Que e bom, foi um né? empenho, porque eu falei, eu quero ele, tipo, para falar sobre isso. E eu não tinha o contato dele, não era uma pessoa que eu conheci no YouTube. Daí eu consegui no Instagram, não consegui contato. Eu falei, gente, eu vou achar esse contato. Entrei no Google e achei o contato dele. Falei, moço, eu sou do Paraná. Precisa da autorização para Tem que colocar ter no ar, para te autorização. deixar informado, né? Então, assim, mas a internet faz essa união. E ele fala muito sobre isso. Coloquem os adesivos, coloquem as redes. Tem vários jeitos da gente proteger. Aquelas redes são fantásticas, até porque eu, se Até morasse num proteção, né? apartamento, eu não teria sem rede. Eu fui para a praia, tem um amigo meu que tem um apartamento em frente à orla de Camboriú, 28º andar, rapaz, mas dá medo de chegar na beiradinha ali, né? Eu tenho muito medo, né? E o Felipe, ele faz esse trabalho com calopsitas, que é muito legal. Ele tem uma criação e o canal dele fala sobre calopsitas. Então, assim, ele entende muito. E eu super indico. Vai estar ali o plantel, tudo certinho. Ô, Kelly, eu não posso deixar de perguntar sobre o cachorro do Máscara. O Davi está me perguntando. Você já conseguiu um cachorro do Máscara pro Davi? A gente vai conseguir um. Davi Calma, Davi, eu vou conseguir o cachorro para Meu você. Davi quer um cachorro e quer o cachorro do Máscara, mas ele quer um miniatura. Tem isso também agora? Tem, né? Daí tem os tamanhos, assim. E como é uma casa, e você já falou que tem um espaço que é delimitado, a gente acha um que é adaptável ao ambiente, né? Pra gente não pegar alguma coisa maior e depois sofrer. Fiquei sabendo que você vai ter um compromisso com a amiga, com a Lindsay, lá na tua casa. Que legal. Eu vou sair daqui e vou ter um café com ela. Que legal. Eu tô muito feliz. Na verdade, eu fiquei honrada. Eu falo que eu já tô emocionada antes de começar a gravar, porque é uma honra, né? Alguém falar assim, vou na sua casa falar sobre você, né? Então, você é ela me muito mandou especial. o áudio e falou assim, tô indo aí. Eu comecei a chorar na hora. Você é muito especial. Eu agradeço. A gente te ama, tá bom? Obrigada Obrigado por tudo. pelo que você faz pelos animais. Um bom tá bom? dia. Fica com Deus. Até mais.